Sidnis, você acha que podemos falar sobre procedimentos que podem acontecer com a mãe e o bebê durante e após parto, mesmo sendo assuntos bem específicos, como aplicar ou não colírio de prata no bebê, por exemplo? A gente pode, claro que pode, deve, né? Por exemplo, quando não há necessidade da aplicação, né, do colírio de prata no olhinho do bebê, se torna uma violência obstétrica, né? Então, a gente pode, durante a gestação, por exemplo, dessa mulher, quando estiver orientando ela sobre boas práticas do parto, junto com ela, elaborar o chamado plano de parto. E no plano de parto, você pode explicar para ela, tintim por tintim, o que ela pode querer ou não. É ela que vai fazer, né? Você apresenta para ela o plano de parto, mas quem vai fazer é ela, não é você que vai dizer, mas você vai instruir ela. Olha, não é interessante limitar os seus movimentos. Olha, não é interessante você ter eles escolherem a posição que você vai parir, né? Coisas assim, você justifica, porque você tem que ir explicando, porque não basta só falar, né? Olha, você deseja ou não isso? Se ela não souber por que ela deve ou não desejar, aí fica difícil. Então, a gente tem que orientar para ela tudo. E aí ela vai escolher, depois que ela estiver empoderada, depois que então que ela conseguir refletir, entender o porquê que é certo ou porquê que é errado, aí sim. Então, o que a gente está falando aqui no começo de atendimento de grupos de gestantes, na hora do parto, por exemplo, pode incluir isso, tá bom? Então, a gente pode falar assim. Agora, se ela estiver em psicoterapia, vamos supor, ela está em psicoterapia porque ela não tá bem com o corpo dela, ela não tá feliz com o corpo dela, e aquilo tá difícil para ela se olhar no espelho tá difícil, né? E aí você pega e fala para ela assim, olha, para, não quero mais saber de você ficar falando que tá se olhando no espelho e não tá gostando. Vamos falar agora de colírio de prata no olho do bebê. Você sabia que... Aí não, entende? Aí a terapia passa a ser sua, né? Uma demanda sua e não dela, percebe? Então, a gente tem que ter discernimento e profissionalismo. Se o momento pedir, a gente fala, né? E principalmente porque um grupo de gestante é um momento que permite isso. As pessoas ou estão indo gratuitamente, né, numa unidade básica de saúde, ou estão pagando para ter essas informações. De qualquer forma, ela está indo lá para receber orientações e informações. E esse é um momento, por exemplo. Agora, se eu estou no meio da psicoterapia e ela começa a falar, nossa, então, eu tenho medo de colocarem tal coisa no meu bebê, de me tirarem dele de perto de mim, e eu ficar achando depois que o bebê que me entregarem não é meu, porque as mulheres, elas têm essas fantasias também, que trocam bebês lá no hospital, né, que levam e depois trazem outro bebê, né? Então, esse tipo de fantasia. Então, você pode falar, orientar. Olha, você sabia que existe a lei do alojamento conjunto, que é obrigado, Hospital Amigo da Crianças, eles são os melhores, então é importante. Vamos fazer um plano de parto. No plano de parto você pode colocar isso. Você diminui a ansiedade dela, porque, né, ela tá ali desesperada falando sobre esse assunto, então faz parte da psicoterapia e você, por ser uma psicóloga perinatal que já conhece sobre isso, você consegue oferecer informação. Agora, se você não é psicóloga perinatal, não tem esse tipo de informação, o que você vai fazer? Você vai ficar com a informação que você acha da sua cabeça, né? Não informação científica. Aí você não vai saber dizer. A mulher vai estar lá desesperada, com medo de trocarem ela, e você vai ficar assim, mas não é bem assim. No hospital, né? Eles são cuidadosos, né? Eles são cuidadosos. Isso era comum no passado. Eu queria entender de onde está vindo esse seu medo, né? O que aconteceu lá no seu passado? Quem te deixou sozinha? Aí começa a interpretar, começa a fazer outras coisas. Por quê? Porque não tem o conhecimento de psicologia perinatal. Porque quem tem consegue, na hora, acabar com essa angústia dessa mulher, né? Consegue falar, não, é alojamento conjunto, né? E explica o que é o alojamento conjunto para bendita, tá certo? É uma outra situação, gente. É um mundo que se abre aí, né, para essa cliente, tá bom?